Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Edgar para mais um encontro, mais uma aula de história. Nós já vamos agora para o módulo 29 e hoje nós vamos falar sobre as origens de uma revolução cultural que aconteceu lá no século XIV, século XV, que é exatamente o Renascimento, né? No nosso último encontro, nós falamos de algumas crises que aconteceram nesses séculos, e a partir de hoje a gente vai falar de como a Europa, né, vai criar algumas soluções para lidar com essas crises que aconteceram lá no século XIV e no século XV. A primeira delas que a gente vai ver é exatamente uma questão cultural, tá? É exatamente como as pessoas vão mudar o seu modo de pensar nesse momento para tentar, então, alcançar algumas soluções para essas crises que aconteciam naquela época, ok? Bom, quais são, então, as origens aí desse momento, né, que a gente conhece, então, como Renascimento? Inicialmente, tá? A gente não gosta de, eu principalmente não acredito que exista um único renascimento, existem vários renascimentos, porque ele vai atingir diversos locais da Europa de diversas maneiras, mas a origem, tá, desse renascimento que a gente vai ver hoje é na Itália, até porque a Itália trazia com ela ah, uma herança da cultura clássica do Império Greco-Romano e por aí vai. A Itália, devido à questão lá dos mercadores que vão até o Oriente fazer o comércio internacional, esses mercadores vão conseguir acumular riqueza, tá? Então eles vão acumular capital e para eles poderem, digamos assim, legitimar o seu poder e a sua riqueza, eles vão começar a investir em ciências e arte, tá? Você tem ainda o acréscimo da fuga de vários bizantinos, que é lá o Império Romano do Oriente, né, que vai ser invadido pelo Império Turco-Otomano. Esses bizantinos, que tinham também essa herança toda da cultura greco-romana, vão fugir e vão vir para a Itália. Tá? Você vai ter aí uma disputa muito grande entre a igreja e a nobreza, porque principalmente na Itália, porque você vai ter ali o interesse de quem comanda, digamos assim, quem vai ter o poder de fato para decidir os rumos desse capital, e isso vai acabar enfraquecendo um poder centralizador, porque se estava em disputa entre igreja e nobreza esse poder, isso vai enfraquecer esse poder centralizador, e isso vai fazer então com que os burgueses, mercadores, consigam então ter mais liberdade, digamos assim, para poder investir o seu dinheiro e para até mesmo acumular essa riqueza. E aí vai surgir uma figura muito importante para o Renascimento, que é a figura do mecenas, que é esse patrocinador dos artistas, dos cientistas, tá? E por que os mecenas eles vão ter essa importância nesse momento? Porque eles vão tentar simular ser da nobreza. Então eles vão financiar os artistas, né, a fim de tentar simular que eles são nobres. Então, você vai ver que toda a arte produzida no Renascimento é uma arte que vai retomar valores da antiguidade, valores lá da cultura greco-romana, mas também uma construção da imagem desses mercadores como poderosos, tá? Então você vai ter vários quadros aí de retratos desses mecenas que era exatamente eles simularem, né, uma vida da nobreza. Quais são as características então desse período aí que a gente vai conhecer como Renascimento, tá? Você tem o primeiro conceito, que eu acho que é a base de tudo, né? Na Idade Média, você vai ter o teocentrismo, que é ter o Deus como centro de todas as coisas. Só que agora no Renascimento, esse modo de pensar muda para o antropocentrismo, que é o homem como medida de todas as coisas. Então, o homem será a referência, não mais Deus, tá? Então, isso muda drasticamente no pensamento dos europeus. Você tem aí também, como característica do Renascimento, o racionalismo, que é a tentativa de explicar os fenômenos naturais a partir da razão e da ciência, e não mais simplesmente através do olhar teocêntrico, o olhar daquilo porque Deus quis, né? Então você agora vai tentar dar uma explicação racional, uma explicação através da razão e da ciência para os fenômenos naturais.
Você tem também uma outra característica do Renascimento, né, que é o naturalismo, é a observação dos fenômenos naturais. Então, além da questão de você utilizar a razão, né, você agora também vai inaugurar o que a gente conhece como empirismo, né, que é a questão de você experimentar, de você observar a natureza, experimentar as coisas da natureza a partir da razão, e não simplesmente só da questão uh, de pensar nas palavras de Deus e dos mandamentos, digamos assim, da igreja. Tá? Só que tem uma coisa muito importante que eu gostaria de já colocar aqui, que no Renascimento, por mais que você tenha um olhar agora antropocêntrico, colocar o homem antes do pensamento teocêntrico, é importante destacar que a religião continua tendo um papel muito importante na vida das pessoas. Até porque, nesse momento, a igreja ainda é muito importante, ela tem muito poder. Esse rompimento, digamos assim, com a fé, de fato, só vai se dar lá na frente quando a gente falar de iluminismo. Tá? Por mais que você tenha aqui já uma guinada no pensamento humano de descartar, ou pelo menos começar a pensar através da razão, mas ainda há um laço muito forte entre a igreja e a sociedade. Tá? Uma outra característica importante do Renascimento é o tal do hedonismo. Tá? O hedonismo é a busca pelo prazer nas coisas comuns. Então, tudo aquilo que vai ser executado pela sociedade, ou pelo menos por essa parte europeia, né, da sociedade, vai ser então a busca pelo prazer. Tá? Então, se você está observando uma obra de arte, você tem que ter prazer naquilo. Se você está lendo um livro, você tem que ter prazer naquilo. Se você está ouvindo uma música, aquilo tem que te trazer algum tipo de prazer. Então, o hedonismo é exatamente essa busca de prazer nas formas artísticas e até mesmo na ciência. Tá? Bom, a apostila de vocês destaca, né, muito aí a questão do humanismo. O humanismo nada mais é do que a consciência desse renascimento. É a consciência desse período histórico, dessa mudança, né, cultural, ou mudança de pensamento que vai acontecer na Europa. O humanismo a gente pode também pensar como a síntese, né, ou pelo menos como a, a junção de todos os conceitos anteriores que a gente viu, como o hedonismo, naturalismo, racionalismo e também o antropocentrismo. A união disso tudo vai fazer com que a gente, então, tenha aí o humanismo, que é o fato, então, de você opor-se ao teocentrismo. Tá? E aí essa oposição ao teocentrismo é engraçado porque ele vai ter duas ramificações. Como eu falei para vocês, não vai ter uma separação muito evidente entre igreja, né, e o cotidiano das pessoas. Então, as pessoas vão tentar, neste momento, racionalizar as palavras, ou pelo menos os mandamentos da igreja. E aí você vai ter esse segmento aí do humanismo cristão. Para as populações da Europa que não seguiam, né, a cristianidade, você vai ter ali o humanismo pagão, que é exatamente a tentativa, né, de você também racionalizar, digamos assim, essa fé que não era cristã, era uma fé então pagã. Com a vinda dos bizantinos para a Itália, né, fugindo lá do Império Turco-Otomano, eles vão trazer consigo todos os escritos, os manuscritos antigos da Antiguidade e do Medievo. Então você vai ter, nesse momento na Europa, a revisão, né, de todos esses textos antigos. Tá? Você vai ter na Europa as pessoas se baseando nesses textos antigos para criar um novo pensamento. E aí a gente pode ver também a questão aí da construção científica, a construção de um método científico, né? De basear-se já em algo que havia sido pensado na antiguidade e no medievo, e a partir desses pensamentos você fazer uma crítica, você fazer até mesmo uma afirmação a partir daquilo que já tinha sido pensado anteriormente. Tá? Ele vai apontar aí principalmente essas fases do Renascimento na Itália. Você vai ter o Trecento, que é o início da literatura italiana, principalmente ali com a Divina Comédia do Dante Alighieri, tá? Isso lá no século XIV, 1300 e alguma coisa. No século XV, você vai ter o ápice dos estudos gregos, então você vai ter aí uma série de referências na pintura, na escultura e também na literatura
a partir daquilo que os gregos já tinham produzido, por isso a gente chama de renascimento, que é o renascer dessa cultura clássica greco-romana. Isso então vai ser ali no século XV. No século XVI, você vai ter o apogeu da pintura, tá? Então você vai ter aqueles grandes afrescos, né? Você vai ter aquela pintura toda lá do teto da Capela Sistina. Você vai ter uma série de pinturas muito importantes para a nossa construção aí enquanto cultura ocidental. Isso aí já no século XVI, né? No Cinquecento. E por último, é bem importante da gente pensar que vai ter um livro, que a gente ainda vai falar muito sobre ele, que é O Príncipe de Maquiavel, que ele vai lançar então as bases para o absolutismo, né? A gente ainda não falou aqui, a gente vai falar sobre, ou já falou, agora eu não lembro, mas eu vou ter que repetir isso para vocês, que é a centralização do poder, né? A centralização monárquica do poder, que vai vir logo depois aí do período medieval, que vai dar início à modernidade. E essa centralização do poder, dessa centralização monárquica, vai muito em razão aí, vai se basear muito nesse livro aí do Maquiavel chamado O Príncipe, tá? Então é bem importante da gente analisar esse texto. Eu queria fazer nesse vídeo aqui duas indicações. A primeira, tá? Tem um site do Google, um aplicativo do Google chamado Google Arts and Culture, Artes e Cultura, que ele tem ali uma base de dados de várias obras de arte de todo mundo. Eu já indiquei para vocês isso quando a gente falou lá de antiguidade greco-romana, que eu fiz vocês pesquisarem e tal. Nesse site do Google, tá, vocês podem pesquisar por períodos, tá? E se vocês pesquisarem lá do Renascimento, tem várias obras de arte do Renascimento lá. Dá para vocês darem zoom, a qualidade é ótima das imagens, tá? Então, quem quiser passear um pouco, viajar museus de todo mundo, recomendo que vocês utilizem esse Google Artes e Cultura, ou Arts and Culture. E o segundo é um livro, tá? Que é exatamente O Príncipe de Maquiavel, mas tem uma edição que é com comentários do Napoleão Bonaparte, tá? Esse livro é muito engraçado, principalmente a parte dos comentários do Napoleão Bonaparte, então eu recomendo muito que vocês, quem puder achar aí, deve ter nas bibliotecas da internet, tá? Eu recomendo muito que vocês leiam, então, O Príncipe de Maquiavel com os comentários do Napoleão Bonaparte. Beleza? Pessoal, não esqueçam, então, de ler a apostila, produzir alguns resumos, realizar as atividades e na quinta-feira nos encontramos para corrigir as atividades do módulo 27, 28 e 29. Ok, pessoal? Um grande abraço e até lá.